Estamos de volta neste segundo bloco da edição das 9 aqui pela TV Gazeta de Alagoas e vamos agora trazer informações, já que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ingressou com a representação junto ao Tribunal de Contas da União, pedindo a suspensão do empréstimo de 20 bilhões destinado aos Correios. O parlamentar tem solicitado essa abertura de uma investigação sobre a operação de crédito e os motivos que levaram também a instituição a registrar prejuízos de aproximadamente 7 bilhões de reais entre 2024 e 2025. Segundo a representação, os atos praticados por agentes vinculados ao Ministério da Fazenda, ao Tesouro Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos indicam a possível ocorrência de irregularidades graves ou ilegalidades relacionadas à operação de crédito em fase de negociação estimada em até 20 bilhões de reais. Neste documento, Flávio Bolsonaro acusa o governo Lula pela grave deterioração financeira e administrativa dos Correios. Em apenas 2 anos, os sinais de colapso se intensificaram, segundo o documento. O prejuízo acumulado da estatal em 2024 foi de 2,6 bilhões de reais. Já em 2025, somente no primeiro semestre, a empresa reportou um déficit alarmante de 4,4 bilhões, superando todo o prejuízo do ano anterior. Esses números refletem apenas uma crise econômica conjuntural, mas apontam para um possível retorno a práticas administrativas temerárias. Foi o que tinha também nesse documento. Com a medida para reestruturar financeiramente a estatal, o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional negociam um empréstimo de 20 bilhões de reais, divididos em 2 etapas com bancos públicos e privados. O que é que isso representa? Esse documento e também essa movimentação feita pelo senador Flávio Bolsonaro, que ingressou com essa representação junto ao Tribunal de Contas da União, Marcos. É uma ação importante, né? Claro, dinheiro público, né? Tem que saber o caminho, tem que saber para onde vai, tem que saber por que está se pedindo, não é? Por que a direção agora foi quem detectou esse rombo e está pedindo esse valor. Tudo isso faz parte do jogo, né? Temos que lembrar que até bem pouco tempo o pai do senador era presidente da República. Há uma interrogação aí de por que isso não foi feito antes, até para os Correios não chegarem a esse ponto também. Apesar de que, como está acontecendo no governo atual, é sim de responsabilidade do governo atual dar essa resposta e essas explicações. Essa é uma ação institucional relevante e importante. Agora, o desmando dentro dos Correios não começou agora, não é? Ele é antigo. Os Correios sofrem com o problema de todas as estruturas que têm a interferência do governo federal em todos os governos, que é a nomeação de pessoas incompetentes para dirigi-lo, em várias áreas, tá? Aqui mesmo em Alagoas foram muitas as nomeações de pessoas que não mandavam nem carta, não eram nem da época da carta, não sabiam nem como funcionava, só por conta de distribuição de cargos, por conta do peso político e da representatividade. Então, isso, em algum momento, iria ser cobrado. A história ela é cruel. Um órgão que não se modernizou, que não se capacitou, cujos próprios políticos não preservaram a legislação brasileira em relação a outras empresas que viriam para o Brasil para ter ações semelhantes ou similares em relação aos Correios, também são responsáveis por isso. Então, é o fruto de muita irresponsabilidade, de muito descaso, o que é uma pena, porque os trabalhadores dos Correios merecem respeito. Já foi a empresa que teve a maior credibilidade aqui no Brasil, mas infelizmente foi tragada pelo olho fechado da maioria das autoridades que priorizaram, né, beneficiar os seus compadres e as suas alianças, ao invés de pegar funcionários da empresa, funcionários de carreira, que com certeza, se tivessem assumido a direção dos Correios, teriam um planejamento efetivo para que ele não chegasse a essa situação. E tem outro dado que é muito preocupante, Marcos, e gostaria também de sua análise nesse momento. Eu preciso levantar essa questão, até porque estamos falando também do trabalho informal. Tem muitos serviços hoje que assumem, por exemplo, o papel dos Correios, sendo feitos na porta de nossa casa. Esses serviços feitos por compras online, que têm proporcionado, sim, para muitos pais de família, uma alternativa, nós precisamos levar em consideração, mas que isso já foi um dia um papel exclusivo dos Correios aqui no Brasil. Outro dia eu comprei um produto, né? Alguém lá em casa comprou, eu era a pessoa que estava em casa para receber,
Me chega um cidadão, toca a campainha, é muito simpático e tal, e no gesto que ele fez na calça, ele usava uma tornozeleira. Eu me assustei, né? Sem crachá, um boné, todo suado, um calor tremendo, usando o seu próprio carro para fazer entregas, né, dentro, terceirizado aí por uma dessas empresas de aplicativo, né, que alguns aplaudem, está gerando emprego, o trabalho. O cidadão chegou lá, morrendo de sede, e enquanto eu ali percebendo, meu amigo, você quer um copo com água? O rapaz aceitou, eu fui pegar. Quando ele foi fazer uma determinada movimentação, ele usava uma tornozeleira. Ele percebeu que eu via tornozeleira. Aí ele disse, não se preocupa não, é Maria da Penha, eu nunca tive problema, não perdi a cabeça. Ele próprio fez questão de dar explicações. Então, quer dizer, a gente recebe pessoas hoje na porta da nossa casa, Videlan, sem saber quem é, sem saber quem são as empresas, não tem referência nenhuma, o carro não tem nada, ao contrário do carteiro, que era uma figura amiga, que você conhecia a sua realidade, conhece o vizinho, deixava lá a encomenda sem dificuldade, porque sabia que seria entregue, era assim. Quer dizer, aos poucos, o que era o relacionamento, que foi a marca dessa empresa, foi se diluindo por conta da entrada de outras tantas empresas aqui no país nesse sentido. Então, a gente tem que refletir sobre isso, tá? A modernidade é uma maravilha, mas não valorizar uma empresa como os Correios é realmente algo chocante. Nós vamos agora trazer informações sobre a CPMI do INSS.